Vamos fazer o seguinte, ó. Ontem, a Câmara aqui de Maringá, os vereadores, eles rejeitaram aquele projeto da criação do feriado municipal da consciência negra, que seria instituído aí para o dia 20 de novembro. O projeto foi reprovado, votação apertada, 6-5, muita confusão ali, o plenário dividido, representantes da associação comercial estavam por lá, representantes da comunidade também negra estavam por lá, a vereadora fez discurso, Paulo Biazon fez discurso também. Depois o vereador Paulo Biazon foi até bastante vaiado no final lá, porque ele fez um meio corpo lá e acabou votando contrário ao feriado. O vereador, como todos sabem, é de autoria dos vereadores Ana Lúcia, Belino Bravinha, Adriano Bacurau e Dr. Manuel. E aí votou com eles o vereador do PT, Mário Verri. Votaram contra Rafael Rosa, Sidney Telles, Paulo Biazon, Altamira Lotérica, Alex Chaves e Onivaldo Barros. Aí o que chamou a atenção também nessa sessão foi o seguinte: 3 vereadores não participaram da votação. O Maninho, atestado de saúde, o delegado Luiz Alves, que estava de serviço, o Agnaldo Vieira ontem, logo pela manhã aqui, falou que ele estava numa operação, então ele também tinha isso, e a vereadora Cris Lauer, que também está de atestado médico. Vamos lá, Agnaldo, num tweet, Agnaldo, você foi o único que eu anotei aqui, você acertou a votação. Inclusive, você falou, vai ficar dividido, 6-5, fez as contas e tal, 6-5, e o projeto foi reprovado. Como você foi o único que acertou de fato, ele disse Eu falei que ia rejeitar também, só não acertei o número. Ah, não, mas ele acertou até o número, ele fez conta. Acertou até o número. Fez Isso, conta. Agnaldo Vieira, Não, de começa premiação, você ele no leva o tweet. Celestino pra De casa. premiação ele é o primeiro a falar. Ursinho Global. Nesse rolo todo eu que fiquei sem o meu feriado, né? No dia 20 eu estava até fazendo as malas. Independente o lado, é democracia. Ganhou, acabou a conversa, né? O projeto pode voltar no ano que vem, como antecipou já um dos autores, que é o médico doutor Manuel Sobrinho. O fato foi... Só esclarecendo duas situações lá, né? Pela capacidade da Câmara, eu não sei se cerca de 380 cadeiras, se não me engano, tinha um bom público da comunidade que foi lá para defender esse projeto do feriado no Dia da Consciência Negra, mas tinha também uma votação a respeito do reajuste salarial dos motoristas. Muitos servidores da prefeitura. Bem lembrado. Então já estavam lá, assim como também membros da diretoria, enfim, e convidados da ASIM, empresários ligados a esse setor. Então já lotou o plenário da Câmara. E aí, esse outro público que não conseguiu entrar disse que foi barrado, que não deixaram entrar. Em verdade, né? Porque ali tem uma capacidade e o Mário Socal, o presidente, está realmente limitando a essa quantidade por questões, obviamente, de segurança, termos ajustado com o Corpo de Bombeiros também. E o Sidney Telles, logo após a votação do reajuste salarial dos motoristas, pediu se os motoristas, já votado o projeto deles, se eles poderiam ceder o lugar para esse outro público que estava aguardando lá do lado de fora. E aí foi feito essa troca e todo mundo ficou contente. Só não, claro, o grupo do pessoal que estava defendendo o feriado do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, que ao final fizeram o protesto ali, mas com insultos, chamando o pessoal da ASIM de fascistas. Eu acho que aí e fascista também. E a gente aí acho que perde, né, todo o teor da democracia. Eu acho que tem que aceitar que houve uma votação, 6-5, tá cada um defendendo o seu direito ali, o seu ponto de vista, mas aí passa do extremo, né? Passa do bom senso. Esse eu acho que só foi o ponto negativo da votação. Que é tweet, tá, Kim? Vai lá, você, sua vez. Olha, eu ouvi muito mais a militância gritar racista do que fascista, justamente por conta do objeto da discussão. É claro, a gente pegar ali uma parcela, muita militância. Inclusive a militância que não conseguiu entrar porque estava lotada, porque antes se votou o reajuste dos motoristas, também, né, teve ali, acho que aquela situação de militância que acaba todo mundo ficando meio doidinho, assim.
E até que depois entrou e depois que a perderam, aí começaram a gritar racista, etc e tal, e fascista. Mas o mais interessante aqui é que o reajuste dos motoristas não foi tão discutido assim como foi, né? Como teve tanta pressão por conta de um feriado. Sendo que a defasagem é de 40% dos motoristas e eles foram concedidos 10%, foram alegres para casa de boa. A categoria saiu tranquilamente, não fez arruaça, não fez aquela militância toda e pronto. Isso é muito mais importante do que um feriado de 20 de novembro. A defasagem dos 40%, que foi concedido 10%, ok. Então o que a gente aprende com isso é que nem sempre, né, o engajamento da militância, né, a ideologia, ela hoje é pauta do nosso Brasil. Talvez seja por conta disso que o Brasil segue nesse rumo. Vai, Pamela Bussolini, 1 minuto para você. Então, Paulo, se isso de fato aconteceu, né, essas pessoas partiram para o tipo de agressão no que tange a ofensas, é lamentável. Porque como nós até comentamos aqui ontem, não é uma questão de ser racista, ser fascista ou coisas do tipo. Todos nós, penso, a grande maioria, querem sim igualdade, união, principalmente, né? Eu fico um pouco incomodada porque às vezes esse tipo de projeto serve justamente para isso, para gerar um separatismo, uma briga, né? E não é por aí. Eu penso que um feriado ou outras formas, né, como palestras, workshops, alguma apresentação artística, pode também servir a gerar essa consciência, né? Criar essa consciência. Então, essa discordância pela forma de como lutar aí contra o racismo, por exemplo, não quer dizer que fulano ou beltrano não tenha consciência, no sentido da consciência negra, como o professor falou aqui ontem, ou que outra pessoa seja racista. Isso é muito triste. A gente precisa parar com isso no Brasil, de ficar jogando branco contra negro, mulher contra homem, hétero contra homossexual. Isso é muito triste, isso é sofrível. E eu quero dizer para a Ana Lúcia, para ela refletir antes de protocolar esse tipo de projeto, porque é isso que gera. Que tristeza isso. Que lamentável a gente ver isso na Câmara Municipal de Maringá. Tem coisas assim que a gente sabe que não vai atingir o objetivo, mas talvez o objetivo não seja ser uma lei que cria um feriado, né? Talvez o objetivo seja jogar as pessoas umas contra as outras. Então a gente também precisa se atentar a esse tipo de coisa, porque é lamentável. Namã. A população brasileira, a maior parte dela é de população negra ou de descendência negra, eu sou um deles. Ainda quando criança, estudávamos nos primeiros anos da escola, a gente começava a estudar um pouco dessa história negra, geralmente em torno ali do dia 13 de maio. Depois, quando a gente ia avançando nos nossos estudos, fundamental e ensino médio, a gente estudava a história dos negros, né? De como eles vieram para o Brasil, do que eles passaram. Então, entendo que o processo é de educação e não de polarização, não de briga. Isso não vai mudar nada, absolutamente nada. Quanto mais a gente impõe às pessoas uma proposta radical, ou de briga, ou de confusão, ou de violência, a gente termina empurrando as pessoas a uma certa resistência, porque muitos têm essas atitudes, às vezes, de reações negativas, por não entenderem, à medida que eles forem sendo esclarecidos, o significado desse povo lindo que veio da África e sofreu tudo que sofreu e vive aqui no nosso país e formou o nosso país, eles vão tendo uma condição melhor de compreensão e de ter uma reação positiva. Eu, assim, entendo que é dessa forma que se faz. Claro, quando há uma atitude racista, como a gente tem visto, existem as leis para coibir, para tratar, e isso deve ser levado a sério e tratado de forma séria. Porém, consciência a gente gera com educação e não com briga política.